Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal pregando o Evangelho de Cristo. Vamos dar continuidade a essa série de estudos em que estamos destrinchando os Evangelhos, cronologicamente. Estamos fazendo um estudo profundo do ministério de Jesus aqui na Terra. Para hoje, temos uma passagem que encontra-se no no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus. Lucas 9, 57 e 62 e Mateus 8, 19, 22. É uma passagem que Jesus conversa com três pessoas. São três pessoas desconhecidas, aparentemente discípulos, que estavam seguindo a Jesus. E essa conversa que Jesus tem com essas três pessoas traz um ensino importantíssimo e que hoje nós vamos destrinchar aqui. Mas antes que tudo, eu me vou apresentar para aqueles que não me conhecem. Meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e eu peço, inscreve-te no canal e compartilha esta mensagem. Compartilha com a sua família, compartilha com seus amigos, compartilha nos grupos, tanto da família como do trabalho. Curte o vídeo, dá no joinha para que o canal cresça, para que a palavra de Deus se espalhe até os confins da terra, que é o que o Senhor Jesus nos ordenou, tá bom? Então vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo número 57. E a palavra de Deus diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhes disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Olha aí. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, no caso de Jesus: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino dos céus, para o reino de Deus. Glória a Deus, meus queridos. Uma passagem um pouco complicada. É um diálogo que Jesus tem com três pessoas, tá bom? E quando vem do mundo assim, começa a ler a palavra e vê esta passagem, o primeiro que pensa é: nossa, Jesus é muito desamoroso. O homem só queria enterrar o pai, o seu pai, e o outro só queria se despedir da família. Mas, meus queridos, vamos fazer uma análise desta passagem e vamos a destrinchar isso aqui e ver os ensinos espirituais que estas três conversas nos traz para nosso crescimento como cristão, tá bom? Então, há muitos cristãos, meus queridos, que são como o primeiro companheiro. Vamos lembrar o que o primeiro companheiro falou a Jesus: eu te seguirei por onde quer que fores. Olha, falou assim: estou disponível, Jesus, para ti, aonde quer que você for, eu te seguirei. Ele afirmou isso aí. Bom, é fácil dizer: Senhor, eu te seguirei em qualquer lugar, Mas é muito mais difícil levar adiante com esse compromisso. Você não acha? Essa ideia de que todos os seus problemas desaparecem de repente quando você entrega totalmente sua vida a seguir a Cristo, simplesmente não é verdade. No Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, está escrito:
Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Glória ao Senhor. Ao responder que as raposas e as aves têm onde repousar, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, Jesus quis mostrar àquele que queria segui-lo que servir a Ele e seguir seus passos não é uma tarefa fácil. Há dificuldades e há aflições. Jesus hoje quer nos conscientizar de que não podemos impor condições ao chamado de Deus e nos adverte que, para segui-lo, temos de abdicar de privilégios, de comodidades e enfrentar as dificuldades próprias da nossa missão de cristãos comprometidos com o reino dos céus. Ele nos dá consciência de que o seu seguimento requer desprendimento da nossa parte em relação a todas as coisas e pessoas a que, humanamente falando, somos ligadas e, como consequência, nos afastam da vivência da vontade de Deus. Entenderam, meus queridos? Posteriormente, Jesus convida alguém a segui-lo. Vemos aqui, a outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Então, Jesus, ele convida a esse homem a segui-lo, Entretanto, essa pessoa a quem ele convidou lhe pede para antes ir enterrar seu pai. Jesus responde dizendo que cabe aos mortos enterrarem seus mortos. Porém, aquele que ele enviou, cabe anunciar o reino de Deus. Bom, podemos entender esses mortos citados nesse trecho como mortos espirituais. No livro de Efésios, no capítulo 2, versículos de 1 até 5, está escrito: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Glória ao Senhor por tamanha misericórdia. Os mortos, meus queridos, são aqueles que ainda não se consideram discípulos e não aceitaram o convite. Aqueles que nem entendem nem querem seguir Jesus. Estes sim podem enterrar os mortos. Não há indicação aqui de que o pai desse homem estivesse morto ou mesmo próximo da morte. Ele estava simplesmente tentando encontrar uma razão pela qual não deveria seguir a Cristo naquele momento. Ou seja, ele estava dizendo: deixe-me cuidar das minhas obrigações atuais e então eu seguirei. Somos especialistas em encontrar desculpas
para não seguir o Senhor. Infelizmente. Devemos pensar no que estamos priorizando diante do chamado de Jesus. A quem damos mais importância? Famílias, sim, é importante, mas Jesus, ele é muito mais. Uma lição dessa situação, envolvendo esse convite de Jesus, é que há uma missão a qual ele nos confiou e devemos executá-la. Não devemos dar desculpa para o chamado do Senhor. Qual é a missão? Você vai e proclame o reino de Deus. No livro de Colossenses, no capítulo 3, versículos de 1 até 2, está escrito: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Glória a Deus, é verdade. Quantas vezes não vivemos só pensando nas coisas daqui embaixo, meus queridos? E já nós ressuscitamos, já nós temos uma vida nova. Então, vamos parar de dar desculpas para Jesus, para segui-lo, para cumprir a missão que Ele nos deu, que é proclamar o reino de Deus a toda criatura. Meus queridos. Então, o que acontecia naquele tempo incide também nos dias de hoje. É claro, levamos tempo para decidir seguir a Jesus, porque temos muitas ocupações e há coisas lícitas que nos impedem de dar os primeiros passos. Esperamos sempre por um dia que ainda irá chegar. Assim sendo, entendemos que não podemos seguir Jesus porque há muito o que fazer. Jesus, porém, nos adverte com palavras duras: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Em outras palavras, Jesus nos lembra de que existem outras pessoas que podem fazer as coisas que usamos como desculpas para segui-lo. O Senhor nos chama hoje para anunciar uma vida nova para as nossas famílias e não para nos acomodar, esperando a hora de enterrar os nossos queridos. Entenderam? Glória ao Senhor, Agora, no final da passagem desses versículos, mais uma pessoa diz a Jesus que o seguiria. Porém, mais uma vez, essa pessoa pede ao Senhor que Ele o permita despedir-se da sua família. Semelhantemente ao caso anterior, Jesus reitera àquele que quer segui-lo que não se deve olhar para trás, nem recuar. No livro de Hebreus, no capítulo 10, versículos 36 até 39, está escrito: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Glória ao Senhor. Havia algo que ele ainda não estava pronto para deixar. Ele estava disposto a seguir Jesus, ninguém duvida disso, mas seria feito em seus termos. Jesus diz que esse tipo de serviço não é aceitável. Não podemos ser servos eficazes de Deus se olharmos constantemente para o passado. Devemos colocar Jesus antes do passado, não importa qual tenha sido nosso passado. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, está escrito: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram
coisas novas. Glória ao Senhor, meus queridos. Despedir-se dos familiares, meus queridos, significa também perder oportunidades, correr riscos de desistir, tirar o foco do que Jesus nos propõe, deixando a graça de Deus passar. Todos nós, se desejamos seguir a Cristo, temos que tomar conhecimento das advertências da sua palavra. Jesus não nos promete uma vida fácil, mas a vida eterna e o reino do céu desde já. Não deixemos para depois. Talvez não haja outro chamado. Segue-me, diz o Senhor. Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Você está apto para o reino de Deus? Quais são as desculpas que tem dado para não seguir a Jesus? Você tem consciência de que para segui-lo não deve ter vontade própria nem opiniões formadas? Você prefere seguir a Jesus ou enterrar seus mortos? Que tal anunciar a eles que o reino de Deus está próximo? Fazendo isso, você seguirá Jesus. Devemos colocar as primeiras coisas em primeiro lugar em nossas vidas, meus queridos. Com isso, devemos dar a Jesus seu lugar de direito. Essa é a chave para a vida abundante. Venha Jesus Cristo e Ele lhe dará a vida eterna. Venha após Ele como seu discípulo e Ele lhe dará vida mais abundante. Coloque Jesus antes do futuro, coloque Jesus antes do seu presente, coloque Jesus antes do passado. Então, meus queridos, qual é a decisão que você hoje vai tomar? Você é daqueles que fala que vai seguir Jesus a qualquer lugar e na primeira aflição esquece essa promessa? Lembra o que falou Pedro? Senhor, eu te seguirei até a cruz. Eu me encravarei lá com você. E na primeira oportunidade que ele teve de reconhecer o Senhor, o negou. Então, nós somos fracos. Nós temos que entender que seguir Jesus vai nos trazer dificuldades, mas que devemos estar firmes e não afirmar, não estar afirmando à toa. Orar, vigiar, para em qualquer momento não cair e ser fortalecidos pelo Senhor. Você é daqueles que, sim, quer seguir Jesus, mas que no momento, no presente, você não tem tempo. Você precisa resolver problemas. Você precisa enterrar seus mortos. Você precisa primeiro se formar, ter um bom emprego. Você precisa primeiro criar seus filhos. Precisa primeiro cuidar sua família, cuidar seus pais. Depois que tudo isso acontecer, depois que todo mundo morrer, que ficar sozinho, aí sim, aí, nossa, Jesus, eu vou com você. Mas Jesus está falando, no mundo existem pessoas que podem fazer isso que você quer, mas você me segue, você tem um comando, você tem um comando, que é pregar o Evangelho. Então, começa com seus mortos, com os mortos espirituais que estão com você morando, com a sua família, para que o dia que eles morrerem, não sofrerem a segunda morte, terem a vida eterna, e eles tiverem também o comando de pregar o Evangelho, porque isso é para todos. Ou você é daqueles que fala para Jesus, Jesus, eu vou te seguir sim, mas deixa primeiro
de me despedir do mundo. Eu ainda quero curti-lo. Minha vida foi tão boa assim, que eu não saía de festas, eu tinha uma vida tão gostosa. Eu sei que agora eu vou ter que renunciar a algumas coisas. E eu não estou preparado ainda para isso. Então eu ainda quero ter minha vida louca, eu quero ainda ter meus desfrutes, minhas coisas. Depois eu vou te seguir, eu quero te seguir, mas não estou preparado para abandonar o mundo. E Jesus falou: opa, se você pegou o arado e olha para trás, já que você pegou o arado para trás, não está apto ainda para o reino de Deus. Então, infelizmente, primeiro resolva seus problemas e converta-se, arrependa-se de seus pecados e venha após mim, porque eu sou rico em perdoar. Estou aqui batendo na porta do teu coração até você me abrir as portas para eu entrar e cear contigo. Então, meus queridos, hoje é o momento de abandonar. Hoje é o momento de reconhecer o Senhor acima de todas as coisas, acima de família, de filhos, de esposa, de esposo. Porque vamos dar a Jesus o lugar que Ele merece nas nossas vidas. Ele é nosso Pai, nosso Criador, aquele que nos sustenta, aquele que nos cuida e aquele que morreu, que nos amou de uma forma tão admirável, tão assim, que a gente nunca vai experimentar humanamente o amor que Jesus teve por nós, entregando-se lá na cruz para nós hoje não sofrer isso que Ele sofreu e ter a vida eterna, não sofrer a segunda morte. Tá bom? Hoje é o momento de colocar a Jesus na frente do nosso futuro, do nosso presente e do nosso passado. Gostaram do estudo? Eu estou muito feliz hoje por estar aqui trazendo esta palavra para vocês. Palavra ministrada pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui hoje na Tua presença, Senhor, para te agradecer por mais um dia de estudo, por mais um dia que o Senhor nos deu fôlego de vida para poder continuar pregando o Evangelho até os confins da terra. Para poder pregar esse Evangelho àqueles que hoje estão mortos em suas transgressões. Para poder edificar aqueles que são nova criatura hoje, mas que em ocasiões têm dúvidas e não sabem avançar na missão que o Senhor deu para eles, que pregar o Evangelho para toda criatura, que proclamar o reino de Deus. Senhor, dá sabedoria a esse irmão e a essa irmã, para que venha cumprir a sua missão e não venha recuar e não venha tentar primeiro enterrar seus mortos para depois te seguir. Para que vigie, para que ore constantemente, para ser fortalecido pela tua presença e não ser daqueles que falam que vão seguir e na primeira aflição se retiram e se recolhem. Pai, em nome de Jesus, oramos hoje e agradecemos. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Até o próximo estudo, meus queridos. Os próximos estudos, certeza que vão ser muito bons e o Espírito Santo vai falar com muita clareza no teu coração. Não se perca estes estudos bíblicos. E compartilha com todos aqueles que precisam hoje de ser edificados e de receber uma palavra.
Até o próximo estudo. Que a paz do Senhor seja com vocês e a sua família.